Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu queria hoje é um programa muito especial aqui no Conexão Legal, porque nós temos a honra de receber o professor, homem intelectual e essencialmente um dos grandes seres humanos do nosso país, Osiris Silva. O professor Osiris Silva não precisa aqui fazer nenhum comentário a respeito, porque é um homem que não precisa de apresentações. Então eu vou direto ao assunto. Bom dia, professor. Bom dia, como vai? Eu gostaria de agradecer imensamente o senhor ter aceito o nosso programa, o convite do nosso programa, porque é uma honra muito grande tê-lo aqui. Por favor, a honra é uma generosidade sua. Na realidade, acho que está sendo até um exagero, vamos dizer, meu convite para que eu esteja aqui, mas de qualquer maneira, muito obrigado. Obrigado, professor. Gostaria de lembrar você aí de casa que o livro da semana é o Law and Economics, do Robert Coulter. E ele vai ser seu se você ingressar lá no idc.org.br, fazer o seu cadastro e concorrer ao sorteio do livro. Nós vamos direto ao assunto, professor Osiris Silva, falando um pouquinho sobre perspectivas do futuro. Aliás, no início da pauta, eu perguntava ao professor Osiris sobre o que nós íamos falar. E ele, muito humildemente, falou, podemos falar sobre vários assuntos. E eu quis aqui colocar um pouquinho sobre perspectivas do futuro, porque usar um pouquinho da experiência do professor Osiris, experiência essa vasta, para a gente falar um pouquinho de como pode caminhar o Brasil e também toda a nossa sociedade, não só a brasileira, mas também do mundo inteiro. Professor Osiris, hoje, a nossa nação passa por um processo interessante, porque eu acho que é uma transição do nosso país, que é um país em desenvolvimento, para um país de primeiro mundo. Como o senhor vê isso? Bem, eu não diria que nós estamos vivendo um período interessante. Eu acho que nós estamos vivendo um período, sem querer agredir ninguém, evidentemente, é que nós não estamos sendo governados e tem gente querendo governar. Eu acho que isso tem complicado as nossas vidas, num desejo de nos controlar a todos, onde os parâmetros da liberdade fixados na Constituição não estão sendo corretamente aplicados. Eu diria que o Brasil precisa ter um choque de gestão, que aliás foi o que a presidente Dilma pediu para o Jorge Gerdau, numa Secretaria Espacial da Presidenta da República, produzir um choque de gestão no governo federal. Absolutamente essencial, mas eu diria que as circunstâncias colocaram enorme grau de impossibilidade que isso possa acontecer. Eu lamento que isso esteja acontecendo, sobretudo num mundo que está numa mutação enorme. Porque, Leandro, se nós colocarmos, eu acho que nós podemos debater isso um pouco com os espectadores, o mundo hoje vive mergulhado numa sociedade do conhecimento. Você começou o programa mostrando um livro de conhecimento acumulado que foi colocado, explicitado, impresso, está disponível para os leitores. E esse mundo do conhecimento é um mundo competente. E nós vemos que as estruturas básicas brasileiras não estão produzindo o cidadão para viver nesse mundo do futuro. O sistema educacional brasileiro, controlado pelas autoridades federais, eu diria em excesso, sem dúvida nenhuma, não estão aparelhando os cidadãos para enfrentar esse futuro e se tornarem vencedores nesse mundo global que nós estamos vivendo. Falta educação, professor? Devido exatamente à falta de nível educacional, de treinamento, de cultura, de comportamento, e isso pode abrir um leque enorme de adjetivos que nós podemos colocar em relação a isso. Mas eu diria que uma coisa é clara, com o advento das comunicações globais, nós estamos falando agora há pouco sobre isso, essas comunicações globais, instantâneas, universais, ela mudou nossas vidas numa escala que acho que muitos de nós não estão analisando e vendo que um mundo novo foi criado. E nesse mundo novo, nós não somos mais simplesmente brasileiros. Nós somos muito também cidadãos do mundo. A partir do instante que nós atravessamos a rua de qualquer cidade brasileira e encontramos produto chinês, é verdade, mostra que o mundo é global.
Agora, se nós formos à China, atravessamos a rua e não encontramos produtos brasileiros, nós vemos que o mundo não é global. Um desbalanceamento que muita gente pode levar para a área da crítica, eu levo para a área da oportunidade. E justamente aí quando nós falamos do futuro, esta é uma oportunidade para examinar e verificar se isso nós podemos corrigir de alguma maneira. Porque se o mundo é global, o brasileiro que nasceu hoje, ele vai ter que enfrentar um chinês competente no mundo do futuro. E nós não estamos preparando esse brasileiro com o nível de competência que os chineses estão criando, esse cidadão que vai enfrentar o cidadão brasileiro para o futuro. De modo que nesses pensamentos do futuro, eu diria que existe um fato fundamental. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Não é uma questão de querer, se é oportuno, se não é, se o quadro político permite, se não permite, não é nada disso. Nós temos que mudar, e mudar fortemente, e já estamos atrasados, porque o mundo já mudou. Nós estamos vendo outros países aí que já alteraram completamente os parâmetros básicos de comportamento, já romperam com o passado e estão caminhando para esse mundo novo que já está em funcionamento de uma forma... Coreia do Sul é um bom exemplo, né, professor? Mudou depois da guerra de uma forma tremenda pela educação, né? Foi. Aliás, a educação é uma coisa extraordinária. Se nós pensarmos um pouquinho, eu tenho agora a felicidade de ter tido um bisneto. Maravilha, parabéns. Ele virou o dono da família, né? Virou o dono da família. E eu fico vendo aquele minúsculo pedaço de vida, todo equipado. A mãozinha dele se mexe, o braço, ele respira, ele sente, tudo isso. Quer dizer, a gente sente ali, no resumo, a gente sente vida. Quer dizer, aí eu fico olhando para aquele menino e fico pensando, ele vai viver num mundo que vai ser completamente diferente do mundo de agora. Agora, ele veio equipado fisicamente para ser um cidadão como nós. Anda normalmente, pensa, raciocina, mexe com as coisas, usa essa mão que só os seres humanos têm. Nenhum outro animal tem uma mão capaz de fazer o que a mão humana pode fazer. Ele vem dotado com tudo isso. Agora, quando ele começa a viver na sociedade humana, nós não estaremos preparando corretamente para ele vencer nessa sociedade humana que nós criamos. E esse processo, a única atribuição que a natureza nos deu para formar o cidadão, efetivamente, é a educação. E nós estamos falhando. Exata na única coisa que nos sobra, porque o resto da natureza fez tudo, né? Sim. Não sei se eu me expliquei bem. Não, de forma majestosa. Eu concordo com o senhor, não no gênero e grau. Nós precisamos realmente ater, principalmente o nosso governo, para a questão de educação, sim. Professor, não é só o governo. Não eu gosto imensamente do artigo 205 da nossa Constituição. Está escrito, eu não me lembro bem os termos, mas está muito bem escrito. A educação é um dever de todos. Deve ser promovida da sociedade com o governo para capacitar cada cidadão brasileiro. Qualquer coisa desse tipo. Está bem escrito, está muito bem colocado. É comprometer a sociedade inteira. Quer dizer, e no entanto, a educação no Brasil é controlada de Brasília por esse negócio chamado Ministério da Educação. Controlada. Não vem funcionando nada. Controlada, eu usei a palavra. Que se fosse, por exemplo, regulada, estabelecendo normas e coisas dessa natureza, tudo bem. Agora, controlar por quê? Nós vemos hoje claramente a criatividade mundial que está produzindo os produtos os mais variados. Nós estamos aqui perante produtos tecnologicamente avançados, quer dizer, desde esse microfone, o que está sendo projetado, o que está na sala do telespectador. Tudo isso foi produzido por criatividade. E a regra nos mostra muito claro que não há criatividade sem liberdade. É verdade, isso é verdade. Tá vendo? Professor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Ok. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal.
Retornamos em Conexão Legal. Aliás, tendo o prazer de receber aqui no nosso programa o professor Osiris Silva. Estamos falando um pouquinho sobre perspectiva de futuro e o professor Osiris falava sobre a questão da educação, a importância da educação como desenvolvimento do indivíduo, como não só como desenvolvimento social, mas como um desenvolvimento do ser humano, a necessidade do ser humano pela educação, pelo conhecimento. Professor Osiris, a educação é um ponto importantíssimo. Eu, no bloco anterior, falei com referência ao Estado. O senhor disse que é uma questão também de sociedade. Mas o Estado falha muito quando se refere ao indivíduo, quando se refere à responsabilidade que ele tem para com a educação desses indivíduos. E a sociedade, infelizmente, ela não tem força suficiente, até teria, mas nós não temos cultura suficiente para mudar isso. Qual é a saída? Eu me permito discordar um pouco, porque a sociedade tem uma força enorme, só que não usa. Mas não está instrumentalizada. Exatamente, ela está anestesiada, talvez. É verdade. Eu sei lá que tipo de qualificação nós poderíamos dar, mas o fato é que a sociedade brasileira está inerte, não está exercendo seus direitos, né? É bem verdade que nós criamos um sistema político que nos governa, que tem essa volúpia pelo poder e por controlar a vida de cada cidadão. Por exemplo, você que é homem de leis, pode observar a incongruência que nós temos no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Está lá no parágrafo único. Todo poder emana do povo, vírgula, é exercido pelos representantes eleitos, vírgula, nos termos desta Constituição. A única Constituição do mundo de um país democrático que limita os direitos da sociedade. Está certo isso? Eu diria que não. Eu li várias vezes, quando houve a outorga da Constituição americana, o Thomas Jefferson, no seu discurso, ele falou: este é um documento que protege o povo contra o poder do Estado. O Ulisses Guimarães, quando mostrou a nossa Constituição cidadã, que ele falou exatamente o contrário. Quer dizer, um documento que passa por cima do povo. De modo que, quando você fala a sociedade brasileira não tem poder, tem. Eu garanto que tem, porque a sociedade é a origem desse poder todo, agora só que não exerce. Então eu acho que nós deveríamos exercer esse poder, participando, não do processo político, porque eu sei que muita gente não gosta, embora nós sejamos animais políticos, né, todos nós, quer dizer, eu acho que ninguém pode se isentar do processo de participação no processo político, mas eu creio que a sociedade tem poder, sim, e pode fazer valer a sua vontade. A questão é como estruturar esse poder, né, professor? A sociedade tem muito poder, inclusive, toda a origem dos poderes advém da sociedade. Mas como fazer com que a sociedade... Os instrumentos estão mais do que disponíveis, né? Mas isso não é uma questão de cultura, professor? No passado nós tivemos tanto instrumento de comunicação como sim, nós temos hoje. Sim, a internet é importantíssima nesse processo todo. Não é só a internet, mas todos os instrumentos que nós temos de comunicação, impressionante. Mas a internet é o mais democrático deles todos, né, professor? Impressionante. A internet consegue democratizar todo mundo, independente da pessoa ser rica ou pobre, ela tem a mesma condição na internet. Exatamente. Aliás, eu acho que a internet, eu falei internet porque eu entendo que a internet seja o mais democrático. É curioso que foi um projeto militar, né? Mais curioso ainda. Aliás, se as pessoas tivessem ideia do que seria a internet, eles jamais teriam permitido que ela se originasse. Exatamente. Agora, com esse instrumental, a minha posição é use. Nós estamos usando agora esse instrumento de comunicação, dizendo para cada um que está nos ouvindo: você é uma pessoa importante. Você é um cidadão de um país chamado Brasil. Quer dizer, você é importante, você tem o seu quinhão a contribuir. Agora, é claro que nós temos um mecanismo restritivo muito forte, com o qual nós concordamos. Outro dia, numa palestra que eu fiz, aliás, foi até na área de direito eu creio que foi lá no Mackenzie, e estava dizendo que a minha geração
perdeu o poder de pressionar o governo. E nós nos recolhemos. E o governo hoje legisla para nós com o que deseja, quer dizer, o que passa pela cabeça de um governante pode ser transformado em lei, independente dos parâmetros pétreos e fundamentais que foram colocados na nossa Constituição, eu diria um pouco canhestra, mas enfim, mas estão lá na Constituição. E acima de tudo as normas sociais, né, no convívio social. Claro, claro. Isso deve ser respeitado acima de qualquer lei. Sem dúvida nenhuma, porque é o que preserva a sociedade. São, vamos dizer, o sustentáculo do desenvolvimento social. Professor, podemos falar um pouquinho de questão internacional? Do ponto de vista internacional, crise, a nossa crise não terminou, a crise global continua. Essa crise vem nos ensinar alguma coisa, como a de 1929 ensinou? Se ensina é uma questão a discutir, mas que nós estamos observando o que está acontecendo com clareza. Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu acho que essa pergunta poderia ser jogada. Onde é que estão os líderes? É uma grande pergunta. Não é uma boa pergunta? É uma ótima pergunta. Onde é que eles estão? Não são essas pessoas que estão hoje à testa do poder político dos diferentes países que são os líderes mundiais que nós tivemos no passado. Nós estamos olhando aqui, vendo um livro do Kissinger, fala num Churchill, num De Gaulle, num presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Margaret Thatcher. Thatcher. Quer dizer, sumiram. Onde é que estão os líderes? Por outro lado, o que aconteceu? Nós embarcamos numa crise financeira. Essa crise mundial é uma crise financeira. Quer dizer, tento mexer com outras coisas. Uma crise de identidade também, professor? Como? Não é uma crise de identidade também? Não. Pode ser por uma certa licenciosidade que tenha ocorrido, mas na realidade é uma crise financeira. Porque o governo e essa crise financeira está sendo tentada ser corrigida por gente da área financeira. O que é um engano. Então, olha, ela não termina. Enquanto o dinheiro não for chamado para os seus valores do passado de gerar valor e não gerar dinheiro. O compromisso do dinheiro. Compromisso. O que construiu os Estados Unidos, por exemplo, a grande nação do Norte, foi usar o dinheiro para gerar valor. A partir do instante que eles usaram o dinheiro para gerar dinheiro, eles entraram na crise financeira. E aí chamaram o pessoal da área financeira para corrigir. Eu falei, não, esse pessoal não tem condição nenhuma. Eu leio esses artigos das revistas internacionais, hoje com a internet, né, tudo isso. O pessoal está brincando. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente dá o galinheiro para ser organizado pelas galinhas. Quer dizer, pela raposa, que é o pior de tudo, né, professor? Bom, eu não queria falar da raposa, porque a raposa gosta de galinha. É verdade. Professor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Voltamos agora no terceiro e último bloco do Conexão Legal, hoje tendo o prazer de receber o professor Osiris Silva. Nós estamos discutindo um pouquinho as perspectivas de futuro, não só para o nosso país, mas também para a questão global. Professor, nós falávamos no bloco anterior a respeito da crise e qual é a identidade dessa crise, se essa crise vai ter fim. Efetivamente, o senhor já disse que é muito difícil porque eles colocaram lá a questão financeira acima da questão moral, da questão do compromisso. Exatamente. Com a questão financeira, com a questão do dinheiro, com a questão do mercado de capitais e etc. Professor, como é que a gente vive num planeta em que o dinheiro é colocado acima de qualquer estrutura moral, como hoje a gente percebe, e como hoje as escolas, as business schools nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo na Ásia ensinam? Como fazer isso? Isso não é uma questão puramente de cultura, isso parece ser uma questão que está incutida, que eles estão tentando incutir no DNA humano. Como mudar isso? Bom, a sua pergunta, na realidade, são duas, né? Quer dizer, é a constatação do que está acontecendo e pergunta como que se pode mudar. Mas eu diria que, enquanto nós usarmos o dinheiro não como um instrumento de trabalho, um instrumento de gerar riqueza, de oportunidade para as pessoas, e usar o dinheiro para entesourar,
Uma pessoa me falou recentemente que ele não queria ser o mais rico do cemitério, porque a morte termina tudo, para o indivíduo em particular, de modo que ele não leva dinheiro para o cemitério, embora tenha gente aí que acredita que dando dinheiro na terra abre a porta do céu, mas isso faz parte de doutrinas humanas que nós conhecemos bastante bem. Mas, basicamente, eu diria que o que nós temos que fazer é usar o dinheiro, a grande força do dinheiro de criar valor, de criar riqueza, de criar oportunidades. Né? E como mudar a cultura incutida nas grandes universidades, professor? Olha, eu acho que pode ser feito numa geração desde que nós pensemos naquilo que nós discutimos agora há pouco, quer dizer, nos parâmetros fundamentais que regem a formação e o sucesso do cidadão do futuro. Porque, afinal, é nisso que reside tudo. Quando eu falei no meu bisneto, quer dizer, ele está nascendo agora, eu espero que a família, nossa família, possa cercar. Nós conseguimos isso com as netas. Investimos um bocado nas nossas netas e sempre dessa ideia que o dinheiro é feito para isso, não é para entesourar. Eu tenho uma vida ativa muito grande, não sou uma pessoa rica, ainda hoje eu preciso trabalhar e gosto muito de trabalhar, mas eu acho que o dinheiro que proporcionou tudo isso que pôde ser feito. Eu imaginei no passado que nós podíamos fabricar avião e lutei por isso, quer dizer, eu acho que esse é o DNA fundamental. As pessoas que criam alguma coisa devem encontrar estímulos, apoio, tudo que seja necessário para que ele torne realidade aquilo que ele está sonhando. Eu hoje fico me perguntando quantos milhões de brasileiros não estão morrendo sem materializar seus sonhos devido a essas regras tolas que nós temos. Nós temos a legislação provavelmente a mais extensa e contraditória do mundo. Eu tenho exemplos da minha vida pessoal, mostro isso com extrema clareza. E como nós podemos mudar? Eu diria que nós temos uma condição fundamental no Brasil. O brasileiro acredita no presidente da República, seja ele quem seja. Quer dizer, o homem brasileiro, o cidadão brasileiro acredita no governante máximo. Já notou que os ministros é que erram, o presidente não erra. Já notou isso na cultura? Recentemente nós tivemos esse exemplo. Então eu diria o seguinte, o presidente da República, seja ele quem seja, ele deve se conscientizar que ele tem um poder na mão que nenhum outro brasileiro tem. Então ele tem que pensar grande, tem que pensar para o futuro e agir com coragem para fazer as coisas acontecer. Não é o problema do apoio no Congresso, não é a bancada X, não é o partido Y, não é nada disso. Ele deve, na minha opinião, ele deve olhar para o futuro, ver o que está acontecendo e dizendo, olha, o Brasil vai fazer parte da constelação de países que proporcionam a melhor qualidade de vida para a sua população, distribui o melhor quinhão de felicidade para cada um dos seus habitantes e quebrando com esses grilhões do passado que nos mantém com desequilíbrio social, que nos envergonha, né? Vamos Sim, dizer, claramente, né? De modo que, o que é isso? Uma oportunidade enorme de que se isso couber a presidente Dilma, que ela se concentre, eu sou presidente da República, eu vou fazer o que precisa ser feito e não ficar resistindo a pressões ortodoxas que venham de condições fixadas por linhas de opinião que não estão sintonizados com isso que está acontecendo no mundo. Quem investe no Brasil é muito preocupado com o que está acontecendo lá fora. Nós temos hoje uma indústria de perfil, a Gerdau Aços Longos, a Gerdau Aço Minas é a única fábrica de perfis no Brasil. Como pode um país do tamanho do nosso, com as dimensões territoriais, com a riqueza mineral que existe no Brasil, ter uma única planta de perfis W? Sim, mas olha, não é culpa dele. Ele ocupou espaço, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem consciência do grau de dificuldade que ele tem, porque ele está preso nesses liames todos. Ele criou uma empresa de caráter mundial, a empresa dele, sem dúvida nenhuma, hoje está em vários países do mundo, e ele é uma pessoa realmente capaz, mas ele não tem a instrumentação necessária. Essa instrumentação, a pergunta, o que é isso e vem de onde? Vem da sociedade. Eu diria que a sociedade tem que apoiar isso para mudar.
sociedade sem cultura como é a nossa, professor? Mas olha, essa questão de sem cultura, realmente a cultura faz uma falta bastante grande, mas eu diria que esse pessoal sem cultura é o que elegeu os atuais dirigentes que nós temos. É por uma grande mas, bola de qualquer de maneira, neve. esses dirigentes precisam ter a grandeza. Essa é a questão. A grandeza. Essa é a questão. A grandeza é necessária. Nós temos que pensar muito grande e lembrarmos que não estamos sozinhos no mundo. Nós não estamos sozinhos no mundo há muitos séculos, vamos dizer, mas sobretudo agora por causa do domínio, pela globalização, da globalização, das comunicações, coisas dessa natureza. Poxa, eu entro na internet, eu sei o preço do sapato na China, é um negócio impressionante. Impressionante. E também, para concluir aqui, ele dizia que cada povo tem um governo que merece, né? Eu acho isso um pouco fatalista, né? Mas porque as pessoas fazem diferença. Como é que nasceu um General Park na Coreia do Sul? Sem dúvida. Como nasceu um Deng Xiaoping? Sem dúvida. Na China, que fez uma diferença? Ou no passado, a gente vê homens que mudaram de Israel, enfim, tem nomes espetaculares que nós podemos citar aí. Inclusive o senhor no Brasil, né, professor? Não, o senhor tem uma grande parte do Brasil hoje ser destaque na economia mundial, graças ao senhor. E é um prazer muito grande ter o senhor aqui, mas infelizmente nosso tempo terminou. Mas olha, eu queria só para terminar dizer, tenham confiança. Eu acho que nós podemos fazer o Brasil grande que nós estamos discutindo aqui. Claro que nós podemos ter errado, mas cabe a nós. E olhe para você mesmo, meu caro amigo que está nos ouvindo agora, você é muito mais capaz do que possa imaginar, e você está embutido nesse processo. E não perca essa oportunidade, porque a janela de oportunidade que tem no mundo agora é imensa. Então, nós cabemos lá bastante bem. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. É um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado por ter estado com a gente. Tenha uma ótima semana e até o próximo Conexão Legal.